lá vamos, nesta aula rápida, apresentar uma solução para um exercício recorrente em Java orientado a objeto, no aprendizado de Java orientado a objeto. O exercício está pedindo para que se implemente uma classe de aluno onde ele recebe 4 notas. Um método para informar a média e um método para informar se o aluno passou ou reprovou. Média maior ou igual a 7 significa que passou, simples, não vamos considerar frequências. E um lembrete ali, ó. Lembre-se, orientação a objetos, aluno e nota, disciplina, devem ser classes distintas. Ok? Eu vou iniciar uma implementação simples e daí vou incrementando ela até chegar a uma implementação um pouco mais ideal do que seria no pensamento orientado a objetos. Bem, então eu já iniciei um projeto novo aqui no NetBeans. Eu chamei ele de média simples. Você pode ver aqui, está um pouco pequeno ali na tela, mas aqui média simples, um pacote chamado média simples e a classe principal chamada média simples. Então, imagina aqui agora, eu vou sair a implementação. Então vou sair implementando aqui N1, N2, N3, N4 igual a 1, 2, 3, 4, 5, média e resolve. Não. Lembram que a gente tem que informar, tem que trabalhar com orientação a objetos. A ideia são a criação de objetos. Então vamos começar aqui, ó. Vamos criar um pacote novo. Ah, por que criar pacote, professor? Porque pacotes, eles são organizadores de contexto dentro do teu projeto. Então eu vou criar um pacote aqui chamado modelos, ok? Aqui, modelos, ou models, ou M, ou qualquer outro nome que me organize. Dentro desse pacote eu vou criar uma nova classe Java e eu vou chamar ela de aluno. Dentro do MediaScience, localização, source package, pacote modelos, finalizei. Então ele criou lá modelos para mim. O que um aluno tem? Vamos colocar lá, public nome, public string nome, então o nome do aluno é do tipo string. Public N1, de nota, né, que é bem melhor sempre trabalhar com os nomes completos de variáveis. Nota 1, do tipo, vou trabalhar com floats aqui, já que nós vamos... poderia trabalhar com nota quebrada ou não, né? Poderia trabalhar com int, pensar que notas só são inteiras, vamos de 0 a 100. Melhor aqui. Então, com vírgulas, nota 2, nota 3 e nota 4 são 4 variáveis para as notas dentro do aluno e elas são todas do tipo inteiro. Certo? Faço o quê? Um método, lembra? Um método para calcular a nota. Public. Retorno dela vai ser float. Desculpem, calcular a média. O retorno dela é float porque um double. Na hora de fazer o cálculo, eu vou usar a divisão me retorna em float ou double. Então vou forçar o double aqui. Eu não preciso pedir nenhum parâmetro porque eu já tenho nota 1, 2, 3 e 4. Eu espero então que antes de chamar calcular média, o meu usuário, cliente, a classe cliente tenha setado, né, definido essas variáveis e faço um return direto. Nota 1 mais nota 2 mais nota 3. Tudo isso entre parênteses para que eles somem tudo antes, mais nota 4. Antes da divisão aconteça a soma das notas. Por que, professor... Aqui é o 4, faltou. Por que, professor, não está usando this.nota? Porque eu não tenho nenhuma outra variável de mesmo nome, eu posso usar assim. Vocês sabem que eu particularmente gosto de usar o this. Mas nesse exemplo pequeno agora eu vou trabalhar para ficar mais fácil a leitura aí, vou trabalhar sem o this. E também pedi lá no enunciado, me retorne uma situação. Vamos retornar uma string da situação, certo? Pode chamar com get? Pode. Por que chamou calcular nota ali, professor? Porque eu queria deixar mais explícito que o cálculo da nota é uma execução de uma fórmula, talvez. E que o get situação seria quase como se fosse uma propriedade da nossa classe. Só retorno a situação? Como que eu pego a situação? Bom,
primeiro eu tenho que calcular a média. Então aí já começa a orientação a objetos. Fiz um método, que é uma ação que o aluno pode ter, calcular sua própria média, e ele é super especializado, ele faz uma coisa só, é fácil de dar manutenção e é fácil de ser reutilizado. Então aqui embaixo eu posso pegar que um número double chamado média é igual, é igual a this, né, execute o calcular média desta classe. Ele vai fazer o cálculo, joga para a média, aí eu posso fazer um teste. Se a média é maior ou igual a 7, então eu retorno aprovado. Caso contrário, else, eu retorno reprovado, ok? Show de bola, só isso, professor. Por hora, só isso. O que acontece aqui? Só uma pequena refatoração de melhoria. Eu falo isso em vários vídeos. Não tem por que eu fazer isso daqui, if com else. Quanto menos else eu tiver, mais claro é meu código. Sempre vai cair nesse else e sempre vai executar um return. Então, por que eu tenho um else? Vejam como fica mais fácil a leitura do meu código. Certo? Então, um cálculo de média e um retorno de situação. Vou salvar aqui. Tá, e agora? Vamos lá para a nossa classe, que eu já tinha criado esse projeto. O NetBeans criou a classe principal automaticamente. Eu vou, na classe principal, somente simular o uso daquela classe aluno. Então, eu poderia fazer assim. Declarar um aluno do tipo aluno. Veja, esse aluno não existe aqui ainda. Vou dar um Ctrl barra, ele automaticamente, o NetBeans, me faz o import. Está vendo aqui em cima? Por que, professor, que ele importou se está no mesmo projeto? Porque, se você olhar aqui do lado esquerdo, a lista de pacotes, o média simples é o pacote principal e eu tenho um pacote de modelos, um pacote de models, a gente vai aprender isso no decorrer das aulas, a separação de modelos, controladores, visões, né? Divisão em camadas ou em contextos, a minha aplicação. Mas aqui, apesar de estar na mesma aplicação, eu não posso, porque eu estou em pacotes diferentes, usar diretamente sem fazer um import. Ok? Está em pacote diferente, tem que importar. Agora sim, uma variável, objeto aluno, do tipo aluno, que vai ser igual a um novo aluno. Então já estou declarando e instanciando aluno. Aí eu vou lá, aluno ponto. Eu vou colocar o nome dele, né? Igual Marcos. E vou atribuir as notas para ele. Nota 1 igual a 5. Shift del, Ctrl V, ele me permite. Shift del, apaga e copia. Então, nota 2, nota 3, nota 4. E dou as várias médias que este aluno vai ter. Ah, o professor falou que ia ser de 0 a 100. Tudo bem, estou usando aqui, vai dar na mesma para a demonstração do exercício. Esse cara tem que estar reprovado, ok? Poderia então fazer o quê? System.out.println, né? O aluno, vamos colocar aqui o aluno.nome. Então, o aluno com esse nome está reprovado ou aprovado? Vamos pedir para ele me dizer, né? Qual a sua situação? Aluno, me retorne sua situação, get situação. Mas eu quero dizer qual a nota dele, com a nota. Então, no final aqui, mais, vamos dar um Enter para ficar bem na tela aí, aluno.calcular média, ou com a média definida ali. Ok? Beleza. Então, se eu der um F6 aqui, vai executar o meu código, e aqui embaixo vocês vão ver. O aluno Marcos está reprovado com a média 5, ele fez o cálculo, tudo bonitinho. Puxa vida. Vamos testar se ele funciona ou aprovado? Qual maneira eu faço, professor? 777 ou 778? Salvei, F6. Tá lá, o aluno Marcos está aprovado com a média 7.0. Fechou, funciona. A grosso modo, uma implementação simples e rápida criando uma classe é isso. Então já vimos classe pública, todos os meus métodos e propriedades estão públicos, aqui nesse caso. Meus métodos retornam ou um double ou um string.
o NetBeans não está reclamando porque eu estou tendo os returns aqui corretos, apropriados em cada uma dos métodos. Se eu tirar aqui, o NetBeans vai reclamar, tá vendo aqui que ficou vermelhinho? Ele reclama que pode ser, ó, tá faltando uma declaração de return. Falta porque se a média for menor que 7, ele não vai entrar no if e não vai encontrar um return. Então, o NetBeans já faz essa avaliação de pré-compilação para nós, ok? E aqui nesse caso, bem simples, eu estou somente usando o classe principal para demonstrar o uso da aplicação. Posso melhorar essa aplicação? Posso melhorar isso daqui pensando mais orientado a objeto? Posso. Pensa assim, puxa, mas aluno ele não tem média. Ele tem uma relação com uma disciplina e essa disciplina ele tem a média dela. Ah, então vamos melhorar. Vamos criar uma nova classe aqui e vamos chamar ela de disciplina. Na disciplina eu vou ter as notas. Então vamos tirar lá do aluno e vamos jogar para a disciplina as notas. Estou começando a pensar orientado a objeto, estou separando os contextos. Quem é que calcula a média? Eu diria que tanto aluno quanto a disciplina podem calcular média. Ok? Vamos jogar primeiro esse cálculo de média lá para dentro da disciplina, vocês já vão entender. Os reaproveitamentos e a contextualização. E a citação do aluno também, ambos podem me dizer quais são. Mas por hora o aluno só vai ter nome, puxei todo o cálculo de nota e controle de nota para dentro da disciplina, e o aluno só tem nome. Só nome, professor? Não, o aluno tem uma disciplina, tá vendo lá? Ou, professor, se ele tiver mais disciplinas, não é o caso nesse nosso exemplo agora. Então, um aluno pode ter uma disciplina e tem o seu nome. Aí sim, quando eu começar a trabalhar, vamos deixar public aqui explícito, quando eu começar a trabalhar com esta classe, eu sei que eu tenho que definir uma disciplina para que o aluno possa retornar sua média e seu cálculo e sua situação. Professor, mas o cálculo de média e situação estão na disciplina. Sim, através do aluno nós vamos chegar aqui. Vamos voltar lá no uso da classe? Então, aluno igual a new aluno e o nome dele é Marcos. Ótimo, até aqui tudo bem. Agora eu vou fazer assim. Vou criar uma nova... Tem que chamar de disciplina? Não, vou chamar de D, ó. De geografia. Esse é só o nome da variável que vai virar um objeto, né? Igual uma nova disciplina. A hora que eu fiz isso daqui com Ctrl barra, de novo, o NetBeans importou para mim. Ah, mas eu vou usar todos, preciso importar de um em um? Não, então eu posso usar assim, ó. Importe todas as classes que fazem parte do pacote modelo. Funciona. Disciplina geografia. Ah, vamos voltar. Ó, vou dar um Ctrl, cliquei em cima do nome da minha classe, ele foi direto no código-fonte da classe. Eu quero um nome também para essa disciplina, né? Então vamos lá no média. Nós vamos ter uma nova disciplina chamada geografia, ou só G. Estão vendo que eu quero deixar claro que o nome da variável não importa, não é porque a disciplina tem que chamar ela de disciplina. Eu quero que esta disciplina tenha nome, aí sim, o valor da propriedade nome dela é geografia. E eu quero que ela tenha estas notas aqui. Então vamos trocar o objeto aluno pelos objetos G. Então cada uma das propriedades de disciplina foram atribuídas, está tudo correto. Associei essa disciplina de geografia ao aluno? Ainda não. Eu vou fazer aluno.disciplina igual a variável G. Só isso, professor, só isso. Não. Disciplina lá dentro de aluno não é uma propriedade? É. Ela não é do tipo disciplina? É. A partir do momento que eu fiz isso, aluno não tem aquela disciplina de geografia? Pronto, está resolvido. Eu tenho eles relacionados. Agora eu posso fazer o quê? O aluno de nome, continua nome, está. Aluno.getSituação? Não tem o getSituação, tanto que está vermelho aqui no aluno. Então, o aluno, ponto, a disciplina dele, vou acessar aquela propriedade lá dentro, ponto, pegue a situação da disciplina. Compreendeu? Objeto aluno, acessando a propriedade disciplina que a gente atribuiu o objeto G aqui, pegando a citação, que é o método, pedindo para executar a citação do método que faz parte da disciplina que está dentro de aluno. Opa, tudo ligado, olha que beleza. Tem a média o quê? Aluno,
ponto disciplina de novo, porque o cálculo da média está lá dentro de disciplina. E ainda pode colocar na disciplina e associar com o quê? Com o G ponto... Opa, G não, desculpa. Eu poderia fazer G aqui porque está tudo no mesmo contexto, mas eu quero deixar claro que eu estou pegando a propriedade disciplina que está dentro daquele objeto aluno que eu estou trabalhando. Então, pegando o nome da disciplina daquele aluno. Vamos rodar? Está lá, o aluno Marcos está aprovado com média 7 na disciplina de Geografia. Agora eu comecei a pensar orientado a objeto. Estou pensando em contexto, estou colocando responsabilidade em cada um dos meus objetos. Ok? Então, para um primeiro exercício e pensando orientado a objeto, é isso daí. O próximo exercício é o que faz parte da lista de arrays. A gente já vai ver como melhorar utilizando arrays. Em vários pontos eu consigo melhorar utilizando um vetor. Material de código-fonte para todas as aulas, dá uma olhada, tá no meu GitHub. Aqui na descrição você encontra o link, ok? Até a próxima aula, pessoal.